pessoal, sejam bem-vindos de volta aqui ao meu canal de vídeos do blog Olhar Tecnológico. Eu sou o Marcelo Ruiz. Esse vídeo também está lá no YouTube. Você pode acessar tanto pelo meu canal no YouTube quanto pelo blog do Olhar Tecnológico. E o blog Olhar Tecnológico, lá eu tenho centenas de artigos que eu escrevo esse blog há mais de 15 anos. Então tem muitos artigos sobre câmeras fotográficas, câmeras de vídeo, programas de edição, outros equipamentos, dicas de configuração de equipamento, dicas de montagem tipo faça você mesmo de alguns equipamentos. Então, além desse vídeo aqui, você vai encontrar muito conteúdo por lá. Então, vai ser um prazer receber você por lá. Mas o assunto de hoje, nós vamos falar de cabos. Não só de cabos, tá? Cabos, plugs de ligação, conectores, tá? Porque isso aqui, gente, eu ainda noto que tem muita gente que faz confusão, né? Com o conector. E vou falar também um pouco sobre microfones que usam esses cabos, tá? Mas principalmente o que eu queria também falar com vocês é sobre a confusão que muita gente ainda faz sobre o tal do áudio balanceado. E o que é esse áudio balanceado, né? Áudio balanceado e áudio desbalanceado. Tem muita gente que confunde áudio balanceado, confunde com áudio estéreo, com áudio com 2 canais, esquerdo e direito. Por que confundem? Porque um conector de áudio balanceado, deixa eu mostrar aqui para vocês, é esse conector aqui, ó, tá dando para ver? Ele lá dentro, ele tem 3 pinos, né? Então, 3 pinos, você pode ter um canal esquerdo, pode ter um canal direito e o terra, né? Um plug XLR, você pode construir um cabo estéreo? Pode, é o mesmo plug XLR, é o mesmo cabo. Com o mesmo cabo e o mesmo plug XLR, você pode fazer ou um cabo balanceado, né? Ou pode fazer um cabo balanceado com um plug desse aqui, ele vai ter um canal só, porque ele vai usar os dois fios, né? E a malha, né? Para fazer o áudio balanceado. E é isso que eu vou explicar nesse vídeo. Ou então, você pode usar a malha, que é o aterramento, e usar uma perna do fio, um conector para o canal esquerdo, o outro para o direito. Então, não existe, né? Ah, porque o conector tal é estéreo. Não, o conector não é estéreo nem mono, ele pode ser estéreo, mono, dependendo do conector, e ele pode ser balanceado e desbalanceado. É por isso que tem muita confusão. Mas não é qualquer conector, não é qualquer cabo, inclusive cabo pronto, né, que serve para tudo. Tem muita confusão de gente que quer interligar 2 equipamentos, ou quer interligar microfone, né, microfone principalmente, como microfone shotgun, microfones de estúdio, né, eles precisam de alimentação Phantom Power. E também eu vou falar um pouco sobre isso nesse vídeo, alimentação Phantom Power, né? E aí precisa de um cabo especial, precisa de um conector especial, tem que tomar alguns cuidados. E outras fontes de áudio, você está querendo interligar uma mesa de som, uma saída de uma mesa de som no seu celular, na sua câmera de vídeo, você quer interligar, por exemplo, um gravador, um DAC, né, um DAC, um gravador digital, que muitas vezes tem aquela saída XLR balanceada, você quer ligar, por exemplo, no seu celular, você quer ligar no seu computador, você quer ligar num amplificador que não tem uma entrada balanceada. E aí, como é que faz? Né? E muitas vezes também você quer ligar uma fonte de áudio desbalanceada, como, por exemplo, um tocador de CD. Você está fazendo um vídeo, quer pegar uma música, enfim, você está fazendo uma live, aí você quer pegar o áudio de um CD que tem aquela saída RCA, que não é balanceado, e você quer ligar, por exemplo, num equipamento que você tem que é balanceado. Como é que faz isso? Né? Microfone também.
tem os microfones, esse tipo de microfone que é dinâmico, que não precisa dos 48 volts, mas os mais simples, mais baratos, eles não são balanceados. E isso também dá maior confusão. E os microfones bacanas, como o SM58 da Shure, que é considerado um dos melhores microfones, pelo menos está aí desde a década de 1960, um microfone fantástico. O Shure SM58 e outros são balanceados. E aí você quer ligar este microfone que é balanceado, quer ligar no seu celular, que é desbalanceado. Tem como fazer isso? Tem. Ou só com cabo, que é a maneira pior, como vocês vão ver nesse vídeo, né? Ou usando um adaptador, que eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre adaptadores de áudio. Enfim, tem umas Direct Box que são mais usadas, né? As caixas DI, Direct Box, né? Direct Injection, que são usadas principalmente, na verdade, a Direct Box é usada mais para você ligar instrumento que é de alta impedância, você poder ligar sua guitarra, né, o seu contrabaixo, ligar numa entrada de microfone de uma mesa de som. Como é que faz isso, né? Então, tem ali você tem que usar uma Direct Box. Mas para conectar a Direct Box corretamente, você tem que ter cabo. E aí você precisa saber, né, qual cabo usar. Então, nesse vídeo, eu vou falar sobre tudo isso, tentar falar numa linguagem simples, mas o que eu queria realmente é que... aliás, eu vejo muita confusão ainda em vídeos que eu assisto no YouTube e tal, que as pessoas confundem. Eu vejo também até muita gente que fabrica e vende cabos, não é crítica, mas é, de repente, uma dica. Eu vejo gente que fabrica cabos, às vezes falando umas coisas que eu escuto assim. Eu não sou dono da verdade, mas eu conheço um pouquinho. Às vezes eu escuto a pessoa afirmar um negócio que está fazendo um cabo assim, eu falo, ah, peraí, mas isso não dá certo não. Eu, às vezes vou até conferir, vou ler, né? Será que eu me enganei? Mas às vezes tem gente que confunde, né? E que acaba montando o cabo errado, vendendo o cabo errado. A gente também muitas vezes vai na loja, pede o cabo, as pontas do cabo, né, certas, né? Por exemplo, você precisa de um cabo. Ah, eu queria um cabo que fosse um cabo P10. P10 de uma via só, que chamam de P10 mono, porque ele só tem a ponta e o aterramento, que na verdade a gente chama esse cabo aqui, ó, o nome desse cabo aqui não é cabo estéreo, cabo mono, é um P10 TS. T de tip em inglês, S de sleeve. Ele só tem um sinal, um sinal de áudio e o aterramento, né? E tem o P10 que tem dois tracinhos aqui, que tem, aí a gente chama de, é um cabo TRS. Me dá um cabo TRS? Tem muito lojista que não sabe isso. Eu quero um cabo P10 TRS. É o cabo que tem tip, aí tem aquele primeiro anel, o ring, depois tem um isolador e tem aqui o aterramento que chama sleeve. Então é TRS, né? Então você quer usar um cabo desse aqui, o cara te fala assim, não, vou montar um cabo que numa ponta vai ser P10 TS, na outra vai ser um conector de celular, que já é um conector com 4 vias, né? Aí monta aquilo para você, que você pediu, você viu lá que seu celular é um P2, o equipamento que você precisa conectar é um P10, aí você liga, não sai som nenhum. Ou sai uma barulheira danada. Por quê? Porque o cabo está montado errado, porque o conector está certo, mas o cabo está com a ligação errada. Então, é isso que eu vou tentar mostrar nesse vídeo, tá bom? Aviso que o vídeo é longo, né? Os meus vídeos geralmente sempre são longos, porque é uma digamos, gente, é uma videoaula, né? Então, se você você está na faculdade e tal, uma aula é 45 minutos, 50 minutos, né? Então, meus vídeos normalmente têm essa duração de uma aula. Então, eu aconselho a você que às vezes não tem muito tempo, ou não tem muito saco mesmo de ficar assistindo um vídeo longo, você assiste um pedaço. Eu vou tentar dividir por temas, então você assiste um pedaço,
depois você volta, né, vai tomar um café e tal, no outro dia você continua assistindo. E isso é bom, sabe por quê? Porque se você tiver alguma dúvida, você está vendo um pedaço do meu vídeo e tem alguma dúvida, manda uma pergunta para mim, manda uma pergunta no blog, se você estiver assistindo o vídeo no blog, manda uma pergunta lá no meu canal do YouTube e eu respondo todo mundo, gente. Eu tenho o maior carinho, o maior trabalho também. Todo mundo que me faz, que me pergunta alguma coisa, pede alguma dica, alguma informação, eu tento responder a todo mundo, tá bom? E então vamos ao vídeo de hoje, né? Vamos entender esses assuntos todos, tá ok? Bom, então, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vai preparar uma captação de áudio, seja só áudio ou seja um vídeo, é a gente se familiarizar com os equipamentos, né? A gente entender o equipamento que a gente vai usar para usar o melhor o equipamento mais adequado, né? Então, e aí é que muitas vezes a gente olha, por exemplo, o painel de conexão de um equipamento e a gente não entende o que são essas entradas e saídas, né? Ok, que aqui está escrito output, então é saída, né? Muitos equipamentos, inclusive, estão em inglês. Então, input, entrada, canal R, right, direito, canal L, left, esquerdo. E aí a gente tem os tipos de entrada e saída, né? Balanceada, unbalanced, né? Desbalanceada, né? Então a gente, outra aqui, ó, interessante, high Z, ó. High Z é uma entrada de alta impedância para ligar, por exemplo, ligar uma guitarra, ligar um teclado, qualquer fonte sonora que seja de alta impedância, que é diferente da entrada normal. A gente tem que conhecer os conectores também, né? E eu já nessa primeira nesse primeiro slide aqui, ó, eu já estou mostrando aqui um conector que dá muita confusão. Que a gente vai falar em conector P10, tem um aqui, conector XLR, tem outro aqui. Mas aqui é um conector que tem as duas coisas, é chamado de um conector XLR combo, né? Fêmea combo. Muita gente até faz confusão, né? Me pergunta, puxa, mas se isso aqui é um conector XLR, eu vou ligar um microfone aqui com o cabo XLR, aqui tem um Phantom Power, que a gente vai falar já sobre isso. E aqui no meio, se eu ligar um conector P10 aqui no meio, o Phantom Power que tem aqui na parte XLR vai passar aqui para o meio? Bom, a resposta é sim e não. Aqui está a traseira do conector, né, a parte de trás, ele tem, os pinos são separados. Então a parte aqui, que é o pino 1, 2 e 3, ele não, aqui dentro desse conector, eles não se comunicam. E a parte central aqui, que é o P10, que a gente tem o tip ring sleeve, né? A ponta, o anel e a capa, que eu já vou explicar sobre isso, eles não se comunicam. O que a gente vê muitas vezes em equipamentos profissionais, ou as entradas vão estar assim, ó, separadas, uma entrada não balanceada com um P10, uma entrada balanceada com um XLR. Mas em Medusa é aquela caixa que tem vários conectores desse, tem um cabo comprido que normalmente em eventos, em shows, ela está lá no palco, que é para facilitar, né? Ali tem Medusa com 5, 10, 20, 50 entradas, um cabo só grosso leva todos esses canais para a mesa de som. Bom, se quem montou essa medusa montou direito, e aí eu já vi muita gente que fala que pode, fazem umas pontes aqui, ó, tá vendo? Entre esses conectores XLR,
a saída e os conectores P10, o pessoal vem aqui atrás para soldar o cabo e faz uma ponte ligando esse com esse. Aí é lógico, se na parte XLR você ligar o Phantom Power, os 48 volts, eles vão aparecer também aqui dentro. Mas isso é uma forma errada de fazer. O pessoal faz isso para economizar perna do cabo, porque um cabo para uma medusa, por exemplo, uma medusa de 20 canais, você tem que comprar um multicabo com 20 canais. E aí, o que é que acontece? Aqui, nesse conector combo, você teria que usar 2 cabos dentro do cabo maior para ligar esse conector. Então, um multicabo com 20 vias, você só teria 10 conectores, porque se você ia usar 2 por conectores. Para quê? Para você não precisar fazer essa ponte aqui para aproveitar e ganhar, por exemplo, né, você comprou um cabo de 20 vias, quer botar 20 conectores combos. Aí você vai ter que fazer esse negócio que está errado, que é unir aqui. Então, o certo é não unir. Por quê? Você não se preocupa. Se você vai ligar o seu microfone dinâmico, vai ligar um outro equipamento qualquer e lá na mesa de som o Phantom Power está ligado, aí você já sabe que se o conector for XLR, você tem que... Não, pode ser que tenha 48 volts aqui. Então, deixa eu ir lá na mesa me certificar se o Phantom Power está ligado. Né? Mas se você for conectar um instrumento, uma guitarra, um teclado ou um aparelho, né, de som aqui dentro com o conector P10, se foi montado direito, você não precisa se preocupar, porque os 48 volts não estão passando para cá, ok? Então, vamos ver então essas conexões aqui, o que é o áudio balanceado, o áudio não balanceado. Bom, vamos começar então falando sobre áudio balanceado e áudio desbalanceado. Muita gente faz confusão com isso. Muitas vezes a pessoa confunde o áudio balanceado com áudio estéreo, que são 2 canais, esquerdo e direito. Por quê? Porque no conector XLR, que é balanceado, tem 3 pinos. O pino 1, sempre o pino 1 é o aterramento. O pino 2 leva sinal de áudio e o pino 3 também. Então a pessoa pensa, então são 2 sinais de áudio, esquerdo e direito? Pode ser. Existem alguns equipamentos mais antigos que ele se usava esse conector aqui para facilitar, para simplificar, se usava nas saídas e nas entradas para se conectar a qualquer equipamento estéreo. Então, nesse caso específico, você pode sim ter um XLR, que seja o pino 1 o terra comum, pino 2 o canal esquerdo, pino 3 o canal direito. Mas isso é uma situação especial. O normal do áudio balanceado é o pino 2 carregar o sinal sonoro, seja o que for que você conectou aqui. Pode ter sido um microfone, pode ter sido um equipamento como, por exemplo, um gravador digital de áudio, que geralmente tem a saída balanceada, vai ser lá um conector XLR balanceado. Então você vai ter no pino 2 o sinal, que é essa onda preta aqui, ó, uma onda senoidal bonita aqui, ó. O sinal de áudio ele viaja através do cabo, dos fios, como uma corrente elétrica alternada, não é uma corrente contínua. Lembrando aqui rapidamente, corrente contínua é aquela que tem na bateria do carro, na pilha, na bateria do celular. Você tem lá 2 terminais e sempre o fio que está ligado no negativo é sempre negativo. O fio que está ligado no polo positivo é sempre positivo. No sinal alternado, não existe essa polaridade, porque ora um
ou outro pino carrega uma voltagem positiva ou negativa. Então, o áudio, para funcionar, lembrando que uma corrente contínua, como a da bateria, não carrega sinal de áudio. Para o áudio funcionar, porque o áudio funciona com a modulação da nossa voz. Então, o áudio, para ser transmitido por um fio, ele é transmitido através de uma corrente alternada. Então, no áudio balanceado, eu liguei aqui a um microfone balanceado aqui no meu conector. Esse microfone, no pino 2, o que você falar no microfone, ele vai soltar uma onda senoidal, e no pino 3, o mesmo sinal, não é um sinal diferente, é o mesmo sinal que o microfone está captando, ele vai soltar essa onda senoidal, só que ela está invertida. Vocês conseguem perceber aqui, ó? Nesse exemplo aqui, nesse ponto aqui, que isso aqui é dinâmico, né? Isso aqui você está falando, isso aqui está oscilando para cima e para baixo. Né? Quem edita áudio, né? Quem já viu no áudio para editar, num vídeo com áudio, enfim, que você tem lá o medidor de áudio que você tem na timeline do programa de edição, a trilha de áudio, é sempre esses riscos aqui. Então, olha aqui, ó, nesse ponto aqui, digamos que o sinal no pino 2, o sinal aqui foi negativo no pino 2. É por isso que muitas vezes a pessoa fala, pino 2 no áudio balanceado é positivo, pino 3 é negativo. Não. Pino 2 que eles chamam de hot, né, e o pino 3 de cold. Se usa essa denominação, hot e cold. Isso é só para diferenciar. Mas, na verdade, então vamos ver aqui. Ó. Aqui nesse nosso... Eu falei no microfone e produziu essa onda aqui. Nesse ponto aqui, essa onda está para baixo, ou seja, a voltagem aqui é negativa. Esse mesmo sinal aqui invertido, esse mesmo sinal aqui, ele é positivo, a onda está para cima. E assim sucessivamente. Ó. Aqui está positivo, aqui está negativo, aqui está negativo, aqui está positivo. Os sinais são espelhados. Então, esse sinal do pino 3, a gente chama que ele está com a fase 180 graus invertida. Né? Ou seja, se isso aqui entrar, se a gente ligar isso aqui num amplificador normal, o sinal balanceado, você pode não ter áudio nenhum, porque uma onda vai cancelar a outra. Né? É matemática, né? Mais 1 menos 1 é 0. Então isso às vezes acontece também. Às vezes a gente liga um equipamento balanceado num pré-amplificador comum e você pensa que está gravando alguma coisa, não sai áudio nenhum ou sai um áudio distorcido. Porque essa fase invertida está cancelando a fase normal. Bom, qual é a vantagem do áudio balanceado? No áudio balanceado a gente pode passar cabos muito longos. A gente pode ter cabos aí com 10, 20, 30, 40, 100 metros, e esse áudio ele vai chegar aqui no final, no produto final ele vai chegar sem ruído. Não quer dizer também que o áudio balanceado, que o cabo balanceado é imune à interferência eletromagnética. Nesse nosso exemplo aqui, ó, eu representei a interferência eletromagnética como essa linha feia aqui, dura, vermelha, né? É só uma representação. Então, isso aqui em vermelho é o ruído. O que é esse ruído? Todo cabo é como se fosse uma antena. Se você passa um cabo de áudio perto de um cabo de energia elétrica, a energia elétrica, a eletricidade, ela escapa do cabo na forma de interferência, de onda eletromagnética. Então, imagina, você tem no estúdio de gravação, você tem num show de música ao vivo, você tem cabos de áudio, um monte de cabo elétrico ligando equipamento, ligando iluminação. Então, todos esses cabos, inclusive ruídos de celulares, ruído de lâmpadas fluorescentes que quase não existem mais, que tem um reator, causam interferência eletromagnética. E essa interferência eletromagnética ela viaja através do cabo de áudio. Então,
a gente tem o sinal aqui e tem esse ruído aqui todo. Bom, o que acontece no áudio desbalanceado? No áudio desbalanceado, que você pode ter, por exemplo, aqui um microfone desbalanceado, que normalmente é aquele microfone mais baratinho, que o conector dele aqui é um P10, que só tem a ponta aqui o aterramento, que eles chamam isso aqui de conector estéreo, que na verdade está errado, mas já vou explicar isso nessa aula. Nesse caso aqui eu tenho, por exemplo, um microfone desbalanceado, portanto eu tenho um áudio desbalanceado. Então o meu sinal sonoro ele vem aqui nessa onda preta aqui. E o ruído está aqui dentro, ó, presente, viajando pelo cabo. Quando isso aqui entra num pré-amplificador, tanto o sinal que você quer gravar da sua voz, da guitarra, ele é amplificado no pré-amplificador e aqui na saída você vai ter o sinal amplificado mais alto, mas você vai ter o ruído amplificado também. Bom, o cabo balanceado não é que ele seja imune ao ruído. O ruído vai entrar no cabo balanceado igual ele entra no cabo desbalanceado. O truque todo está aqui, ó, no pré-amplificador, que no caso do áudio balanceado é chamado de pré-amplificador diferencial. Por que é diferencial? A gente aqui não tem essas duas fases aqui. Eu tenho essa fase aqui e tenho essa fase invertida. Então aqui eu tenho a cada momento aqui eu tenho uma diferença de sinal. Aqui está negativo, digamos que aqui esteja menos 1 volt, aqui está mais 1 volt, então tem uma diferença. Ok, o pré-amplificador diferencial, ele gosta disso, ele vai amplificar somente, né, o que é diferente. O que for igual, ele não vai perceber, ele não vai amplificar, né? Então, o que acontece dentro do pré-amplificador diferencial? Eu tenho, na entrada do amplificador, na entrada não invertida, eu tenho o pino 2. Então, meu áudio está aqui, ó, do jeito que ele entrou, ele está aqui. No pino 3, é ligado na entrada invertida do pré-amplificador. Então, aqui dentro, o áudio que estava aqui invertido, 180 graus, ele é amplificado porque ele é diferencial e ele é invertido, ficando igual ao do pino 2. Está vendo aqui agora? Ó, negativo, negativo, positivo, positivo. Então, o amplificador diferencial detecta a diferença, né, de voltagem, amplifica esse sinal e inverte o sinal para somar. Então eu somo esse mais esse. Eu vou ter o quê? Na minha saída eu vou ter um sinal com uma amplitude maior. A gente tem um ganho em todo a vantagem do áudio balanceado, que você tem um ganho de cerca aí de 6 dB, 6 decibéis. E o que aconteceu com o ruído? O ruído que entrou aqui, ele é ignorado. Por quê? Porque ele é igual. O ruído está igual aqui, ó. Então ele já é ignorado. E também na hora que há dentro do amplificador, na etapa de inversão, que o pré-amplificador diferencial pegou esse pino 3 que estava com o sinal invertido e ele desinverteu o sinal para ficar igual ao pino 2, o sinal, as cargas do ruído foram invertidas e aí elas se anulam, ó, porque positivo com negativo se anula, negativo com positivo se anula. Então, o ruído desaparece. É por isso que aqui eu representei aqui o ruído como essa linha vermelha, né? Então, isso é o áudio balanceado. Para a gente ter um áudio balanceado, é preciso ter um conector que tenha pelo menos 3 pinos, né? E sempre isso está normal, isso tem norma para isso,
pino 1 carrega um aterramento, pino 2 o sinal normal e pino 3 o sinal invertido. Então aqui, ó, você quer saber se o seu áudio é balanceado ou desbalanceado? Olhe o conector. Se o conector tem só, por exemplo, esse P10 aqui que a gente chama de mono, mas que na verdade chama de TS, tip, da ponta, e sleeve, que é essa parte de trás. Se o seu conector só tem 2 pinos, digamos assim, você pode até abrir o cabo aqui e você só tem a malha, o terra e um cabo, seu áudio é desbalanceado. Se você abre um conector XLR e ele está feito de acordo como manda a norma, você tem lá a malha, que é aquele fio de cobre que está dentro do cabo, e você tem 2 pontas de fio, normalmente branca e vermelha. E normalmente a gente liga o branco no hot, né, no pino 2, e o vermelho no pino 3, mas isso não é obrigatório. Então, tem uma malha e tem 2 fios dentro do cabo, pode ser que seja um sinal balanceado. Eu digo que pode ser porque muitas vezes você está usando um microfone desbalanceado que tem um conector XLR ao invés do P10 e o áudio não é balanceado. Mas assim, se ele tem 3 pinos, ele pode ser balanceado. E outra coisa importante também, ó, aqui no áudio desbalanceado, a gente precisa do terra desse equipamento aqui viajar pela malha do cabo e se conectar com o terra do pré-amplificador, tá? Então tá unido aqui, ó, ligado no aterramento. E isso também é mais uma fonte de ruído, porque qualquer ruído, qualquer interferência que o seu equipamento tenha vai se refletir também mais na cadeia, né? À frente aqui no pré-amplificador, tá? Repara aqui que no sinal desbalanceado eu não preciso de um terra, porque a corrente elétrica, para ela circular, a corrente elétrica precisa circular. Então o microfone aqui produz uma corrente elétrica, você liga um cabo, ela vai lá no amplificador, mas ela tem que retornar. Se não houver 2 fios pelo menos, né, nesse caso aqui do áudio desbalanceado, se eu cortar aqui esse fio aqui que é o terra, não vai ter sinal nenhum, porque tem que haver continuidade, o sinal ele tem que viajar e voltar. Mas repara aqui que no áudio balanceado, no cabo balanceado, o meu microfone, por exemplo, o terra do microfone, ele está ligado no cabo, mas ele não está ligado no amplificador. Ele pode estar ligado na carcaça do amplificador. Quando você liga esse conector aqui no amplificador diferencial, a malha que está ligada no pino 1, ela vai se ligar aqui no aterramento da carcaça do amplificador. Para quê? Para evitar choque elétrico aqui, né? Microfone é de metal, para evitar que o cantor leve um choque no cabo, porque o cabo vai acumulando energia, né? Todo cabo é uma espécie de um capacitor. Quanto mais longo ele for, mais ele pode acumular energia, uma guitarra. Então você tem o terra aqui só mesmo para descarregar essa energia estática. Mas o sinal em si, no áudio balanceado, não preciso de terra, porque eu já falei, o pré-amplificador é diferencial, ele mede a diferença de potencial elétrico entre esses 2 sinais invertidos. Então ele não precisa de um aterramento aqui. Não quer dizer que o pré-amplificador, que o circuito não esteja aterrado. Com certeza, os componentes do pré-amplificador diferencial eles estão aterrados junto com a carcaça, né, do equipamento. Mas na entrada do pré-amplificador diferencial não tem a referência desse terra comum aqui. A referência é um sinal normal com um sinal invertido, ok? Bom, a gente tem aqui então os tipos de microfone. Antes de eu falar sobre os microfones, gente, essa aula vai ser um pouco comprida, esse vídeo vai ficar um pouco comprido, então se você tiver
não quiser assistir tudo agora, tiver alguma coisa para fazer, você para. De repente, se tiver alguma dúvida, aproveita para me mandar aí uma pergunta aqui no canal do YouTube, ou então lá no blog, que esse vídeo também está no meu blog, que eu respondo a todo mundo. Então, não prossegue se você tiver alguma dúvida, ok? E eu procuro sempre responder a todo mundo. E aí você assiste o vídeo por partes. Eu acho que, de repente, se não quiser assistir o vídeo todo, assiste ele por partes, ok? Mas vamos lá. Bom, falando de microfones. A gente tem microfones condensadores, a gente tem microfones dinâmicos, a gente tem microfones de fita. São os 3 tipos, e tem o microfone de eletreto, aquele microfone de lapela. Então a gente tem aí esses 4 tipos de microfone, né? Então, o microfone condensador, ele precisa ser balanceado, tá? Esse tipo de microfone aqui que tem, acho que dá para ver aqui nessa imagem, tem um diafragma aqui dentro que vibra com a voz, e aí isso aqui é uma espécie de um condensador. Então, as ondas sonoras mecânicas vibram aqui um diafragma e produz corrente elétrica. Nesse caso aqui, o famoso AKG C314, um dos melhores microfones para estúdio, ele é condensador balanceado e ele precisa de phantom power. Então você liga esse microfone, sempre que a gente vai ligar um equipamento que precise de phantom power, um microfone, a gente vai lá na mesa de som, desliga o phantom power, conecta o microfone e depois liga o phantom power, para não dar aquele boom na hora que você liga o microfone com o phantom power ligado. Então esse AKG aqui, ele precisa de phantom power, ok. O outro microfone aqui famosíssimo, né, usado desde a década de 60, o Shure SM58, ele é um microfone dinâmico, ou seja, ele não precisa que o diafragma esteja energizado, o que é feito com essa alimentação Phantom Power de 48 volts. O dinâmico, ele tem um ímã permanente aqui dentro, então ele mesmo já produz a energia, ele não precisa de 48 volts, mas ele é balanceado, ou seja, o sinal sai do cabo aqui, né, no pino 2 e no pino 3 do XLR, como eu já expliquei na figura anterior. Esse microfone aqui, se tiver ligado corretamente, é outro mito também, né? A gente não deve ligar Phantom Power em equipamento que não precisa. Mas se você pegar o seu Shure SM58, ligar ele, o cabo estiver montado corretamente, você ligou na mesa com o Phantom Power ligado, vai queimar ele? Não. Porque ele está ligado corretamente, ele nem vai perceber os 48 volts. Mas a gente não deve fazer isso. O microfone de fita é um outro tipo de microfone, ele tem uma fita de metal aqui, geralmente é uma fita de alumínio fininha. Se você ligar ele, esse aqui, por exemplo, o Golden Age RK1 Mark II, ele não precisa de Phantom Power. Ele parece um microfone dinâmico. Então você não liga de jeito nenhum Phantom Power, porque nesse caso aqui, se você ligar, vai queimar o microfone. Você já tem um outro microfone de fita aqui, que é o Stag SRM70. Esse aqui, ele já tem Phantom Power. É um caso até bem diferente, porque todo microfone de fita normalmente é igual ao microfone dinâmico, ele não precisa de Phantom Power. Mas tem alguns microfones, como esse Stag SRM70, que ele precisa dos 48 volts. Então, ok, você vai ligar os 48 volts na sua mesa. Ok? Então é por isso que eu falei no início desse vídeo, saber o equipamento que você está usando, que você vai ligar, para você saber se é balanceado, desbalanceado, se você precisa do Phantom Power, se não precisa. Bom, vamos explicar aqui rapidamente, eu não vou entrar no detalhe aqui de circuito nem nada, essa alimentação Phantom Power, que todo mundo às vezes tem dúvida. Chama Phantom Power, Phantom de fantasma, força fantasma, por quê? Porque os 48 volts que tem que alimentar o microfone, e fora alguns equipamentos, como por exemplo umas Direct Box ativas,
né, quem é instrumentista aí, quem é guitarrista e tal, sabe que tem que pegar, tem que ligar a sua guitarra, se não vai ligar direto no amplificador, quer ligar numa mesa de som, tem que usar uma Direct Box. Para quê? Uma guitarra, por exemplo, é um equipamento de alta impedância, desbalanceado. Então você liga numa Direct Box, ela vai balancear o sinal, né, e vai mandar para a entrada de microfone. Vai modificar o sinal da guitarra, que é de alta impedância, chamado High-Z, vai tornar ele um sinal de baixa impedância, vai balancear e você vai ligar a sua guitarra lá na mesa de som, na entrada de microfone. Se a mesa, se o DI for a Direct Box for ativa, ela tiver um amplificador dentro, ela muitas vezes ela é operada com uma bateria interna ou então com os 48 volts da alimentação Phantom Power da mesa. Mas essa alimentação é só para alimentar a parte de circuito, ela não passa para a conexão onde você vai ligar a sua guitarra, ok? Mas de um modo geral, o que precisa de Phantom Power são os microfones. Então, o Phantom Power são 48 volts. 48 volts, nesse caso aqui, corrente contínua, tá? Que nem a gente tem na bateria do carro. Então, o Phantom Power, por que é 48 volts? Porque o Phantom Power foi inventado na década de 50. Os estúdios de televisão lá na Inglaterra tinham uns microfones a válvula, muito bons, mas aquilo precisava de cabo elétrico. Então, além do cabo de áudio do microfone, você tinha uma caixa no pé do microfone com um amplificador ali para alimentar as válvulas do microfone. Enfim, era uma confusão. E aí pediram para os engenheiros, né, para dar um jeito de poder, dentro do cabo de áudio, para simplificar, no próprio cabo de áudio, que ia levar o áudio ao microfone, colocar a energia. Mas, logicamente, que esses 48 volts, eles não podem aparecer não podem aparecer no amplificador, porque isso aqui é corrente contínua. Não pode entrar dentro do amplificador do microfone, pode queimar, vai dar ruído. Então ele tem que ser o quê? Por isso que deram o nome de fantasma. Então, vamos ver aqui esse circuito aqui, ó. Digamos que eu tenho aqui uma mesa de som, eu botei aqui esse vermelhinho aqui, esse tracejado vermelho, para dizer que tudo isso aqui está dentro do equipamento. Então eu tenho uma mesa de som lá no meu canal de microfone, eu tenho aqui o meu amplificador diferencial, que eu já expliquei, e eu tenho também uma fonte de 48 volts que vai alimentar a saída, né, o plug, o conector de saída. Você vai conectar um cabo e você vai alimentar o microfone. Então, essa partezinha aqui que está em vermelho tem energia, tem 48 volts. Na mesa, normalmente, você tem um switch, você tem um interruptor para você desligar esses 48 volts, caso você não precise. E na entrada do amplificador, você tem capacitores aqui, ó. Você tem um capacitor aqui bloqueando, você tem um capacitor aqui, ó, no pino 2 e no pino 3. Então, o que acontece? A energia, 48 volts, vai lá para o seu microfone, alimenta o microfone produz o seu sinal de áudio, ele volta pelo mesmo fio, só que a corrente que o microfone produz, eu já expliquei, é corrente alternada. Então, ela passa pelo capacitor de bloqueio, ela passa por um resistor e vai lá para a entrada do seu amplificador. O pino 3, a mesma coisa. E os 48 volts, eles são bloqueados por esses dois capacitores. Fora isso aqui, se mesmo ainda algum resíduo, porque o capacitor bloqueia a corrente contínua, mas não completamente. Pode ter um transiente, pode ter aí passar alguma corrente para cá, então você ainda tem mais dois resistores. Normalmente se colocam os diodos aqui e tal, para descarregar qualquer resquício de corrente contínua, é descarregado para o aterramento. Então aqui é como eu expliquei, ó, o pino 1, que é o aterramento, ele está ligado na carcaça da sua mesa de som, mas não entra no seu amplificador, porque o amplificador é diferencial, ele não precisa
desse sinal do aterramento. E é por isso que muitas vezes, nesse tipo de equipamento, quando você não precisa do Phantom Power, no cabo aqui, na Direct Box, você tem lá um botãozinho que chama Ground Lift, para você suspender o aterramento, você desligar o aterramento. Porque muitas vezes esse aterramento que vem lá do seu equipamento, no caso, não pode ser um equipamento que esteja ligado com os 48 volts, porque se eu desligar o terra, que é esse mesmo terra comum aqui, não vai ter os 48 volts. Mas caso você tenha um equipamento aqui que não precise dos 48 volts, no sinal balanceado eu posso desligar esse aterramento, porque ele não vai ser necessário para conduzir o sinal sonoro para o meu amplificador diferencial e depois para a saída, ok? Então isso aqui é um circuito, por exemplo, de uma mesa de som balanceada e com alimentação Phantom Power. Então a gente tem que tomar sempre esse cuidado aqui, porque 48 volts não mata ninguém, não dá choque, mas 48 volts é uma voltagem muito grande para um microfone que não foi preparado para isso. Por exemplo, tem os casos assim, às vezes a pessoa liga um celular aqui, ó. A pessoa quer pegar um celular, gravou algum fundo musical e quer jogar isso na mesa de som, no amplificador. Aí faz um cabo qualquer aqui, conecta o celular aqui, liga na mesa de som e o Phantom Power está ligado. Na mesma hora, esses 48 volts aqui vão fritar o seu celular ou outro equipamento qualquer. Então é sempre ter em mente isso aqui. O amplificador diferencial dentro da mesa de som não queima porque eu já expliquei aqui, ó. Tem os capacitores aqui que não deixam os 48 volts voltarem aqui para a etapa de amplificação. Os 48 volts vão só lá para o seu microfone. Bom, pessoal, a gente chegou ao final da primeira parte. Eu precisei dividir esse vídeo porque ele ficou realmente muito longo, né? Então eu dividi em duas partes. Clica aqui no deixar o link aqui na tela e está aqui também na descrição do vídeo o link para a segunda parte, né, desse a gente continuar e terminar esse assunto. Eu espero que vocês estejam gostando. Não deixem de me acompanhar tanto aqui no blog do Olhar Tecnológico, como aqui no canal do YouTube também, ok? E eu espero vocês na segunda parte desse vídeo.